Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Marcelo Freire, continuamos com o maior de todos aí do nosso arcadismo, um dos grandes poetas da história do Brasil, Cláudio Manuel da Costa. E eu nessa gripe que não me abandona, mas sigo firme aqui nas análises com vocês, com Rush, hein? Fly by Night, aqui Absolute Cinema, esse aqui é rock and roll. Se você não conhece, pode digitar já essa daí, Rush Fly by Night, que é o nome do disco e dessa faixa belíssima. E já ouve o disco todo, ela é a faixa de abertura. Então agora a gente vai a outro poema dele, que é um poema interessantíssimo, porque ao mesmo tempo que tem todos os elementos do arcadismo, ele já traz uma visão muito crítica sobre... Na verdade, assim, o anterior que a gente viu também trazia, mas a visão aqui é muito mais crítica à colonização. Porém, sempre numa linguagem metafórica e fazendo uso dos ideais árcades, tá bom? Primeiro vídeo, falei bem sobre essa coisa do arcadismo, dos ideais árcades, passei os 5 ideais. Então, se você chegou aqui primeiro, ao invés de ter visto anteriormente o outro poema dele, eu sugiro que você pause, assista ele primeiro e depois venha para cá, tá? Porque aqui eu só vou fazer referência, lá eu já expliquei. Então vamos aqui ao nosso poema. Leia a posteridade ao pátrio rio, em meus versos teu nome celebrado, porque vejas uma hora despertado o sono vil do esquecimento frio. Não vês nas suas margens o sombrio frento assento Não vês nas tuas margens o sombrio fresco assento de um álamo copado? Não vês ninfa cantar, pastar o gado na tarde clara do calmoso estio? Turvo banhando, nossa, tá difícil, né, leitor? Turvo banhando as pálidas areias, nas porções do riquíssimo tesouro, o vasto campo da ambição recreias. Que de seus raios o planeta loiro, enriquecendo o influxo em tuas veias, quanto em chamas fecunda, brota em ouro. Então o que ele quer com esse poema? Uma das coisas do arcadismo é que, por mais que para nós pareçam poemas bem mais complexos, de uma linguagem mais, assim, não só culta, né, como mais elaborada, mas à época o arcadismo ele se apresenta como uma oposição ao barroco e uma oposição que vai pregar a simplicidade, tá? Aquele ideal que a gente vê lá dos árcades, o Inutilia Truncat, livrar-se dos excessos, seria também livrar-se dos excessos do barroco, tá? Bom, nosso Cláudio Manuel da Costa aqui, ele quer o quê? Levar à posteridade o nome de um rio que já não existe mais e que ele chama de Pátrio Rio. Isso é tão importante porque ainda éramos colônia. Então aqui Cláudio Manuel da Costa já nos enxerga num sonho futuro como uma pátria, um país, e ele coloca rio em maiúscula. De que rio que ele está falando? Ele está falando do Rio do Carmo, que é o rio que passa ali do lado da cidade onde ele nascera, Mariana, mas que já não existe mais. Então ele está colocando em oposição o que? A natureza bucólica árcade, então, natureza árcade maravilhosa, na qual o rio existia, versus os dilemas da colônia que devasta tudo com a sua mineração. Acabou com o rio, né? Então ele não quer deixar cair no esquecimento isso, todos os males feitos pela coroa portuguesa, ao mesmo tempo que ele quer manter viva a imagem do rio, né? Para que ele não caia no sono vil, no sono mau do esquecimento frio. Nesse sentido, olha que massa. Olha o que ele faz. Ele coloca o rio, antes de ter sido devastado, olha aqui, ó, não vê nas tuas margens. Então ele é
ele está conversando com o rio, né? Assim como no outro ele conversa com os montes, aqui ele conversa com o rio. É a lógica da natureza, né? Do cara na natureza. O sombrio é o vento da noite fresco ali. Ó, fresco assento de um álamo copado, então, né? De uma bela árvore. A ninfa cantando. O lugar, ó, o pastoralismo aqui, ó, do arcadismo. Olha aqui, ó, na tarde clara, olha que bela imagem bucólica da natureza, bucolismo, né, do nosso locus amoenos. Então ele celebra a existência do rio nesse ponto em que a referência é clara ao arcadismo. Agora, né? É interessante porque ao contrapor essa beleza natural idealizada do arcadismo com a dura realidade da mineração do ouro, ao mesmo tempo que ele propõe que o rio não seja esquecido, ele lamenta, né, que essa beleza natural tenha sido substituída. Olha a palavra ambição aqui, que diz respeito à ganância do ouro. Né? Aqui, ó, o vasto campo da ambição. Então, no final das contas, ele serve para motivação, recreias essa ambição, né? Então vejam, se nos dois primeiros quartetos ele resgata do esquecimento o Rio do Carmo e deixa muito claro que tudo isso está no passado, essa natureza que ele resgata na segunda estrofe, né? Então, a natureza da segunda estrofe é um contraste com a realidade. Agora, já na terceira estrofe, ele diz que o rio é turvo, águas escuras, por conta, não é, dos elementos químicos do mercúrio usado ali para tentar separar o ouro, né, das outras pedras, dos outros elementos ali do rio. E que é banhado já por areias pálidas, referência ao rio morrendo, né? Então, olha aí, tudo isso é contraste o recreias aqui é satisfaz, né? Então, ele está morrendo para satisfazer a ambição da mineração do ouro. Então, o rio turvo é associado à cobiça humana, né, em busca do quê? Do ouro, né? O que é o riquíssimo tesouro? O ouro. Então, olha aqui a referência ao dourado do ouro no planeta Sol, né? No planeta loiro, Sol. Que deveria fazer brotar a beleza do rio, quando na verdade, né, faz com que apareçam as tuas veias. A veia aqui tem a ver com veio. Veio é quando o cara acha ali, né, o veio de ouro do rio. Quando o cara acha ali uma sequência, uma quantidade de ouro, né? Então, quando em chamas fecunda, coisa do sol, na verdade o fecundar aqui é brotar todo esse ouro que vai ser o que alimenta a cobiça e tal, né, dos portugueses. Então, se inicialmente o poema ele é mais duro, mais obscuro de se entender, no final das contas a revelação que ele traz é muito clara, né? Toda essa cobiça portuguesa fez o quê? Acabou com o rio, né? Num microcosmos, porque no macrocosmos é o que eles estão fazendo com a nação inteira. Por isso que eu falei no início que é uma grande crítica social, né? A colonização portuguesa. Tudo bem? Então, tenha em mente que se a UNB disser, por exemplo, que esse poema ele é uma antecipação, ele é uma prévia dos elementos românticos, sim, podemos pensar isso, né? Porque a Europa já está
onda nacionalista, que estabelece uma crítica aos regimes monárquicos anteriores. Tá bom? Um beijo, muito obrigado pela aula e até o próximo episódio.